E aí, navegantes, tudo bem? Você está aí ainda? Ah, não fugiu? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de Grécia, vamos falar um pouquinho aí do período pré-homérico. Agora você já sabe uma coisa, não sabe? Se esse aqui é o período pré-homérico, qual é o nome do próximo período? Isso. Então vamos lá. Período pré-homérico é a chegada do grego por lá, é a chegada de povos indo-europeus, eles vão para a região, beleza? Bom, nós temos lá no século 20 a.C., alguns vestígios de pessoas, de sociedades que passaram por lá. Mas não eram vestígios tão contundentes. Então, nós temos mesmo, do século XVIII, a partir do século XVIII, uma certeza de ocupações na região. A região dessa ocupação, principalmente foi em Creta, em Micenas. Se você olhar lá para o mapa da Grécia, você vai ver a grande ilha lá no sul, Creta, e aqui ao norte você vai ver o mar Egeu. Tá bom? Então aqui você tem, e aí depois vem, subindo ao norte, você tem Micenas, Ática, Peloponeso. Bom, então foi para essas regiões que começou a discussão na Grécia. O que vai acontecer? Estes povos indo-europeus, até aqui indo-europeu, os aqueus tem um grande aqueu, num filme aí, o tal do Aquiles, os aqueus, povos guerreiros, povos que viviam de pilhagem, eram nômades, eles foram para lá, para Creta, para Micenas. Foram os eólios. Os eólios, eles tinham algumas técnicas em que eles usavam o vento. Então, já sabe, eólios, porque a energia que usa a energia do vento tem o nome energia eólica, então é homenagem aos eólios. Tem os jônios. Os jônios são extremamente importantes. Os jônios, eles são responsáveis pelas primeiras arquiteturas, pelas primeiras engenharias civis diferenciadas. Se você lembrar das colunas, dos pilares gregos e romanos, o início é jônico. Beleza? E depois vão vir os dórios, guerreiros poderosos, ninguém pode com eles. Então esses são os primeiros povos a ocuparem a região. Esses povos eles vão fundindo, vão por meio de uma convivência harmoniosa, por meio da guerra, mas a fusão, a convivência entre esses povos é que fará o surgimento da primeira cultura grega, tirando as outras influências, mas a primeira vez que vai surgir um grego e a religião pagã, que hoje você chama de mitologia grega, mas é o primeiro momento que surge a língua e a cultura grega. É a partir da convivência desses povos. E aí o que acontece é que lá em Creta, em Micenas, vai surgir a sociedade gentílica. Gentílica não é porque eles eram gentis. Parece, Não, não era. Eles eram de uma sociedade dividida em uma coisa chamada genos. Genos. Geno é como se tivesse um clã num território. Então, cada território tem um geno, e esse geno é independente do outro geno. Esse geno tem um clã apenas, uma família apenas, ou tem um clã que domina várias famílias. Tá? Então, é uma coisa bem rústica. Tá? Esse é o começo. É a sociedade gentílica. Tem a sua independência econômica, militar, tem a sua independência política. Mas aí, o que vai acontecer ao longo da história da Grécia? Não só no período pré-homérico, mas nos outros períodos. O que é natural do homem? Fazer guerra. E aí você tem um geno dominando outros genos. Em outro local, você tem um geno dominando outros genos. Não dá mais para chamar de geno, quando um geno domina vários genos. E aí você chama agora de frátria. Frátria. E aí vai ter um tempo só frátrias. Tem uma frátria aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. O líder, desde o geno até então, é um cara chamado Basileu. Até que você tem, o que é natural do homem, a guerra, uma frátria dominando outras frátrias. E agora você tem uma frátria que dominou outras frátrias, uma frátria que dominou outras frátrias. Dá para chamar de frátria? Não. Aí você chama de tribo. Aí tem uma tribo aqui,
outra aqui, outra ali, outra colar. E aí o que é natural do homem? A guerra. E aí uma tribo domina todas as outras tribos. Aí dominou tudo. E aí nós chamamos de polis. Isso, navegante. As famosas polis gregas, que vão se transformar em cidades-estado. Entendeu todo efeito? Legal. Então, essa é a cidade gentílica. Nesse período. Nesse contexto, você tem um rei famoso. Já ouviu falar ou não? Rei Minos. Nunca ouviu falar do rei Minos? Você não ouviu falar do labirinto que ele cria e coloca lá um monstro, metade homem, metade touro? É, navegante, o rei Minos criou um local que tinha um minotauro. É, lembrou, né? Essa sociedade aqui do rei Minos também é chamada de sociedade minoica, porque os documentos que tem nesse período descrevem o governo do rei Minos. Tem um palácio, quinossos, tem algumas outras construções, tá? Então, este período se encerra com a diáspora. Com a diáspora, né, a primeira diáspora grega. O que é uma diáspora? É o espalhamento, é a migração. É quando uma sociedade, um povo, sai do seu local de origem e vai ocupar outras regiões. Por que um povo, uma sociedade, sai do seu local de origem e vai para outros locais? Olha, tem vários motivos contemporâneos, hoje em dia. Mas naquele tempo, os dois principais motivos são, olha como é óbvio, acabou a comida, escassez de alimentos. E qual seria o outro motivo? A guerra. Isso é guerra, porque chegou alguém lá e deu porrada em todo mundo. Beleza? Então são os dois grandes motivos para a diáspora da Antiguidade, da Idade Média. E no caso da primeira diáspora grega, foi a guerra. Principalmente em Creta. Quem vai para lá? Os dórios. Esse povo guerreiro. Eles foram para Creta, principalmente, e expulsaram todos de lá. E o que é legal é que, legal, né? Legal pra gente, historiador, mas para eles não era. Que esses povos ocupam as outras regiões na Grécia. Que outras? Eles vão ocupar, por exemplo, as terras egeias. Terras egeias. São as ilhas, é o litoral do Mar Egeu. Após ocupar as terras egeias, eles vão ocupar o extremo norte do Mar Egeu. Aquelas terras lá. Depois eles vão em direção à Ásia, ocupando as regiões. Ocupam também a porção continental, né, a porção ligada ao continente europeu. Ocupam também as duas penínsulas com força, a Península Ática, a Península do Peloponeso. Então, o que você entendeu, navegante? Que o período pré-homérico termina com a primeira diáspora e, na verdade, são os cretenses, um pouco dos micênicos, que eles vão ocupar, né, os cretenses, né, eles vão ocupar outras regiões, porque eles foram expulsos pelos dórios. E aí, o que vai acontecer? Eles vão levar, né, a língua e a religião. Tudo bem?